Hoje eu quero indicar 3 livros, 3 clássicos da literatura cristã, que na minha opinião todo cristão deveria ler pelo menos uma vez na vida, nem que fosse somente um desses livros, mas leia. Em terceiro lugar, eu colocaria nessa lista Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quem nunca ouviu falar de Crônicas de Nárnia? Então, Crônicas de Nárnia é do mesmo autor, C.S. Lewis. Então, nesse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis brilhantemente monta uma história envolvendo um demônio mais velho e um demônio mais novo, que era sobrinho desse demônio mais velho, um jovem, um aprendiz. E por meio de cartas, esse demônio mais velho lhe orienta o sobrinho como ele ia manter um homem preso no pecado e afastado de Deus. Só que num determinado momento esse homem se converte. E aí as táticas e as estratégias mudam, porque o demônio passa a orientar o seu sobrinho quais seriam as artimanhas que ele ia adotar para manter esse homem frio, gelado, distante de uma vida espiritual viva e fervorosa. É um livro muito interessante que faz a gente pensar quais as artimanhas e as estratégias que o diabo usa para manter uma pessoa sempre distante de Deus. O segundo livro que eu indicaria, ainda do C.S. Lewis, também dessa década de 40, é o livro Cristianismo Puro e Simples. Trata-se de uma adaptação que ocorreu das falas, das palestras que C.S. Lewis deu na década de 40, durante a Segunda Grande Guerra, para a rádio BBC. Então, durante o período da Segunda Grande Guerra, C.S. Lewis ele tinha um programa de rádio onde ele falava mensagens cristãs, mensagens para aquele período tão difícil que a sociedade estava atravessando, e que mais tarde essas mensagens foram adaptadas e transformadas num livro. Ali você tem o suprassumo do cristianismo transformado em mensagens práticas para um período conturbado. E, em primeiro lugar, não poderia ser diferente, eu indico nada mais nada menos do que O Peregrino, de John Bunyan, um livro que foi escrito no século XVII e que tornou-se um dos livros mais vendidos dentro da literatura cristã. Há quem diga que depois da Bíblia ele é o livro mais vendido da história dentro do segmento cristão. E nesse livro John Bunyan ele escreve um personagem chamado Cristão, onde ele precisa migrar para uma cidade onde lá ele seria salvo, lá obteria a salvação dele. Acontece que nessa peregrinação, e daí vem o nome do livro, O Peregrino, acontece que nessa peregrinação ele se depara com alguns personagens e algumas situações que retratam tudo aquilo que pode acontecer na vida de um cristão, como o desvio, a frieza e outras circunstâncias. São 3 livros fundamentais, do meu ponto de vista, eu acho que todo cristão deveria ler. Se você concorda, se você discorda, se você quer acrescentar outros títulos, afinal ainda há muitos outros, deixa aí nos comentários.